Bom, seguindo, terceiro exemplo então e último dos circuitos mistos, é parecido com o anterior, mas um pouco mais detalhado. Vamos lá ver. Bom, para quem está olhando para a figura aqui, é o mesmo circuito da questão anterior, tá? Só que agora as perguntas são diferentes. Vamos lá. Considerando que a diferença de potencial entre A e B é 35 volts, então coloquei uma bateria aqui entre A e B de 35 volts. Qual é o valor da corrente elétrica no resistor de 3 ohms? Está aqui o resistor de 3 ohms. Qual o valor da corrente elétrica que passa aqui? Qual a tensão no resistor de 2,5 ohms? Cadê o resistor aqui? Qual a tensão no resistor de 2,5 ohms? E qual a potência dissipada pelo resistor de 6 ohms? Esse resistor aqui de 6 ohms, quanto que ele dissipa de potência? Tá? Qual a capacidade dele de gastar energia? Então percebam que as perguntas agora são localizadas, né? No exercício anterior, queria a resistência total. Agora as questões são nesse resistor, nesse, qual a corrente, qual a tensão, qual a potência. Tá? Então vamos ver. Eu vou chamar de I3 a corrente que passa na resistência de 3 ohms, U2,5 a tensão na resistência de 2,5 ohms e P6 a potência dissipada pelo resistor de 6 ohms, que são as perguntas, tá? Só para dar um nome aqui para a gente não confundir. Então vamos analisar. Primeira questão, qual a corrente na resistência de 3 ohms? Como é que eu faço para saber a corrente aqui? Reparem, eu tenho uma bateria lá de 35 volts, vai passar uma corrente por aqui, que depois vai se dividir e parte vem para cá, né? Então você tem uma corrente total que passa por essa resistência de meio ohm, que está logo na entrada da bateria, depois se divide, junta de novo e passa pela corrente, passa pela resistência de 1 ohm. Se a pergunta fosse qual é a corrente que passa aqui no de meio ohm, bastava eu achar a corrente total, e aí eu já saberia que é ela que passa aqui, porque não se dividiu ainda. Só que ele está pedindo a corrente que passa no de 3 ohms. Então, tem que ver como que se divide essa corrente para passar ali no de 3 ohms. Né? Bom, corrente, tensão dividido pela resistência. A tensão no resistor de 3 ohms, eu não sei quanto que é. Eu sei só da bateria, que é de 35 volts. A resistência 3 eu sei que vale 3 ohms. Né? Então, se eu soubesse essa tensão, eu saberia quanto que vale a corrente, mas eu não sei. Então, qual que é o caminho que eu sugiro? Primeiro, calcular a corrente total e avaliar como que ela se comporta no circuito. Ela sai daqui do ponto A, como que ela se divide, enfim, para saber quanto que passa no de 3. Tá? Para calcular a corrente total, fácil, né? Tensão total é 35 volts, foi dado no exercício, e a resistência total a gente calculou no exemplo anterior, 3 ohms e meio. Tá? Então, 35 volts por 3 ohms e meio, eu tenho que a corrente total desse circuito é de 10 amperes. Ou seja, aqui passa 10 amperes, sai do ponto A e chega no ponto B também 10 amperes. Agora, como que ela se divide aqui no meio, que a gente precisa analisar. Vou redesenhar também, porque fica mais fácil trabalhar assim, eu acho, tá? Tem gente que consegue olhar para o circuito do jeito que foi apresentado aqui e já entender tudo, eu prefiro redesenhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Segunda coisa, eu já tenho a corrente total. Calcular quanto de tensão está sendo usada pelos resistores das extremidades, para saber quanto sobra para o trecho em paralelo. Olha essa questão, né? Eu sei que aqui passa a corrente total de 10 amperes, e depois ela se junta aqui, ela se separa, depois se junta e passa aqui de novo 10 amperes. Então eu consigo ver quanto que esse resistor de meio ohm e quanto que esse resistor de 1 ohm utilizaram de tensão, dos 35 volts, para ver quanto que sobra para esse miolo aqui do meio. Então, como eu acabei de dizer, né, a corrente total é de 10 amperes, que é a mesma corrente que passa no de meio ohm, que é aqui, e a mesma que passa aqui no de 1 ohm. No de meio ohm, tensão é a resistência vezes corrente, primeira lei de Ohm. Né? Então, resistência de meio ohm, corrente que passa de 10, 5 volts. Então, essa resistência aqui já utilizou 5 volts desses 35 da bateria. Faço a mesma coisa para outra, e eu tenho que essa resistência aqui utilizou 10 volts da bateria. O que isso significa? Estava fornecendo 35 volts. Uma já ficou com 5, a outra já ficou com 10,
quanto sobra aqui para esse miolo, né? Tá. Miolo vai sobrar, vou adiantar aqui, 20 volts. Tudo bem? Porque aqui já foram 5, aqui já foram 10, falta 20 volts para esse miolo aqui. Perfeito? Então, seguindo, qual a corrente que passa nessa resistência de 2,5? Tá? Perceba, por que eu estou calculando isso? Tá? Vamos pensar assim. Eu sei que aqui tem 20 volts, porque foi o que sobrou, já que esse usou 10 e esse usou 5. Se eu calcular a corrente que veio aqui para baixo, que essa resistência está sozinha, eu consigo saber quanto que veio para cima também. Porque lembra que na fonte tinha 10 amperes, né? Se eu sei quanto que veio para baixo, eu sei quanto que sobrou para cima, que é a pergunta aqui. Quanto que passa de corrente nessa resistência de 3 ohms? Então, fazendo aqui corrente, tensão sobre resistência, tensão 20 volts, resistência de 2,5, eu tenho que a corrente que veio para baixo é de 8 amperes. Tudo bem? Então dá para imaginar, né? Você tinha 10 amperes passando aqui na corrente total e ela se dividiu. Veio 8 para baixo, porque tem menos resistência, né? Quanto que veio aqui para cima, então? Já que 8 amperes desses 10 vieram para baixo. Aí, muito fácil, né? Vieram 2 amperes aqui para cima. Ou seja, a corrente que passa na resistência de 3 ohms é de 2 amperes. Tá? É a mesma que passa no de 1 ohm, é a mesma que passa no de 6 ohms, porque esses 3 aqui estão em série, né? Então eu tenho essa corrente de 2 amperes. A gente mata a primeira pergunta. Ainda faltam 2 perguntas. Qual é a tensão na resistência de 2 ohms e meio? Essa aqui. E qual a potência na resistência de 6 ohms, que é essa aqui. Tá. Vamos lá. A tensão na resistência de 2 ohms e meio, a gente já calculou, agora há pouco, 20 volts. Que é a tensão desse trecho em paralelo. E a potência na resistência de 6 ohms? Bom, eu tenho 3 opções para calcular a potência. Corrente vezes tensão, que é a equação básica, ou misturando com a primeira lei de Ohm, potência, tensão ao quadrado pela resistência, ou resistência vezes corrente ao quadrado. O que eu tenho aqui nessa resistência de 6 ohms? Eu tenho o valor da resistência, que é de 6 ohms, e tenho o valor da corrente que passa aqui, que é de 2 amperes. Então é mais fácil eu usar R vezes I quadrado. Ah, mas e a tensão, não é 20 volts? Não, 20 volts é para essas 3 aqui de cima ou para essa aqui de baixo sozinha. Como as 3 de cima estão em série, esses 20 volts vão ficar distribuídos, um pouco com cada. E aí não é igual, né? Porque uma tem 1 ohm, a outra tem 3, a outra tem 6, cada um vai ficar com uma parte desses volts aqui. Então a gente não sabe ainda quanto tem de U aqui. Então, já que a gente tem a resistência e a corrente, eu faço aqui a resistência 6, claro, 6 ohms, a corrente 2 amperes, 24 watts de potência na resistência de 6 ohms. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido bem esses 3 exemplos aqui. Atividade 4, então, última atividade desse bimestre antes da prova. Tem lá uma quantidade de exercícios, questionário, exercícios de circuitos mistos. Na próxima semana tem prova, então participem do atendimento se tiverem dúvidas, enfim, não deixem de acumular questões. Lembrando que nesse bimestre, novamente, a prova tem o mesmo peso das atividades, tá? Então tá tudo valendo 2 pontos cada um. Então, sem muito segredo, nesses primeiros bimestres a gente ainda está entendendo como funciona a lógica desse sistema, né? Opcionalmente, vocês podem entrar lá no FET, que é aquele site com simuladores de experimentos, e brincar com circuitos lá, montar esses circuitos, ver quanto que é a corrente, lá tem os medidores, dá para ver se está certo os valores, é bem interessante, tá? E participar dos atendimentos. Tudo bem? Então, espero que tenha sido razoavelmente claro, e a gente se vê nas próximas semanas, tá? Exercícios, dúvidas, plantões e etc. Bons estudos aí para todo mundo, boa semana e até mais.